você dicas e, na realidade, relembrar algumas dicas que vivenciamos em sala de aula. Olha, notadamente você deve ter lembrado que nós discorrimos como você deve estudar a legislação de trânsito, fazendo sempre uma analogia de que estudar a legislação de trânsito é a mesma coisa que você aprender a nadar. Porque quando você aprende a nadar, você evidentemente faz isso por etapas. E legislação de trânsito também. Nós recomendamos você primeiro a nadar no raso, aprender a nadar no raso. E o que é em legislação de trânsito? Aprender legislação de trânsito como se estivesse nadando no raso. É estudar toda a parte do Código de Trânsito Brasileiro. É muito fácil. Qual é a nossa dica? A nossa dica é que você dê 1 hora por dia, reserve 1 hora por dia para a sua leitura do Código de Trânsito Brasileiro. No final de uma semana, o que acontece? No final de uma semana, você já tem lido todo o Código de Trânsito Brasileiro. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, você vai ter todos os conceitos do Código de Trânsito já bem sedimentados. Aí, o que acontece? Você já está predisposto, já está preparado para nadar no fundo. E o que é nadar no fundo? Nadar no fundo no Código de Trânsito Brasileiro é você começar a se debruçar a estudar as resoluções, que são exatamente os detalhamentos do Código de Trânsito. Depois que você aprendeu a nadar no raso, que você aprendeu a nadar no fundo, agora você vai ter que se debruçar a exercícios. Você começa a estudar, se sedimentar nos exercícios, se condicionar a isso, igualmente um atleta. Um atleta de natação, ele começa a nadar no raso, aprende a nadar no raso, depois que ele aprende a nadar no raso, ele nada no fundo, depois ele continua treinando, ele continua sedimentando toda a sua performance. E é assim que você fez, querido aluno, querido internauta, é assim que você deve ter feito no seu estudo preparatório para o Detran 2010. Agora existem outros pontos relevantes que eu trago aqui para você. Olha, essa dica do professor é a primeira que eu trago. A segunda é fazer uma análise do que você encontrou no concurso, do último concurso Detran, do 2004. Note que elaboramos uma estatística, você vai estar olhando no seu vídeo, a estatística do último concurso dizia justamente o seguinte: Sistema Nacional de Trânsito, caiu uma questão, medida administrativa, caiu uma questão, sinalização, uma questão, processo administrativo, uma questão, habilitação, uma questão, penalidades, 2 questões, normas gerais de circulação e conduta, 4 questões, veículos, 4 questões e infrações de trânsito, 4 questões. Então, note que todos esses assuntos são relevantes e foram relevantes no concurso e, notadamente, serão contemplados também nesse concurso de 2010. Você observa na sua tela, aí, Sistema Nacional de Trânsito, você observa na sua tela medida administrativa, você observa na sua tela sinalização, o processo administrativo, habilitação, penalidade, normas gerais de circulação e conduta, veículos, infrações. Esses são os assuntos que maior evidenciam em todas as provas que caem em legislação de trânsito. Agora, já que você tem essa noção de como foi o último concurso, como é que foi a estatística do outro concurso, a terceira dica nossa aqui é você começar a entender como é que a banca trabalha, né? O que é que a banca quer? A banca quer eliminar você, evidentemente. Ela quer eliminar porque são muitos candidatos e poucas vagas. Então ela está a toda hora procurando um meio, uma maneira que lhe desestabilize emocionalmente. Tire você da sua maneira de centrada, de ser, da sua preparação, porque ela quer desestabilizar você. E como é que ela procura desestabilizar você? Ela muitas vezes procura roubar o seu tempo. Ela rouba o seu tempo, às vezes ela coloca uma primeira questão que é mais difícil do que as demais questões que serão contempladas na prova. Há questões que, notadamente, elas nem sequer a própria banca consegue resolver. São questões anuladas, são questões controversas, que o aluno, quando se debruça na primeira questão, logo aquela questão complicada,
ele emocionalmente, ele se desestabiliza. Mas você, querido amigo, querido aluno, querido internauta, você sabendo disso, você já vai à sua prova preparado. Quando você for à sua prova e você vir uma situação como essa, você vai dar aquele sorrisozinho de canto de boca para dizer, não, disso eu já sabia. Eu já sabia também que existe, a banca usa a estratégia de algumas palavras relevantes, como não, sempre, nunca. Essas palavras relevantes, elas estão ali notadamente para generalizar uma situação que é particular, induzindo a um erro. Então, note, só uma palavra basta para tornar uma assertiva errada, ela estando certa. Então, você tem que se preocupar com os detalhes, porque esses detalhes estão propositalmente colocados para que você possa ser induzido a erro. Mas, você está preparado, você está ciente, você está avisado que a banca erra às vezes para lhe confundir. E quais são os 3 tipos de erros mais prováveis que uma banca faz? Ela erra por extrapolação. Ela erra por extrapolação quando ela diz mais do que ela deveria dizer. Um exemplo, eu digo que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Um erro de extrapolação é quando eu digo que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul, branco e vermelho. O vermelho, eu extrapolei. Eu disse mais do que deveria dizer e você vai ter que ficar atento à assertiva da banca, porque para você não ser induzido a ouvir, por exemplo, a cor da bandeira brasileira é verde, amarelo, azul e branca, e você já ir logo assinalando e ignorando que ela colocou um vermelho aí, que é extrapolação. Outra possibilidade de erro que uma banca faz é erro por subtração. Ela erra por subtração quando ela tira um termo relevante, e esse termo relevante ali torna a assertiva errada em relação a isso. Ela gosta muito de colocar algumas palavras que restringem apenas, nunca, né? Então, a cor da bandeira brasileira é apenas verde e amarelo. Ora, a cor da bandeira brasileira de fato é verde e amarelo, mas não é apenas verde e amarelo. Outro erro, notadamente, que encontramos nas bancas é o erro por negação. A banca faz isso quando ela afirma uma coisa que deve ser negada, ou ela nega uma coisa que deve ser afirmada. Ela induz você a erro. E você sabe que a negação, ela tem um valor psicológico muito forte, né? Porque nós desde pequenininhos não nos damos muito bem com o termo não. Se eu disser assim para você, olhe, não pense na cor vermelha, certamente você pode ter pensado na cor vermelha. Se eu disser, olhe, não pense numa maçã, certamente você pode estar pensando agora em uma maçã vermelha. Então o seu cérebro, o nosso cérebro, é induzido a não considerar a palavra não quando ela vem no início da frase. Então a boca pode colocar, não compõe o sistema nacional, não faz parte do sistema nacional de trânsito, e o seu cérebro não lê a palavra não e lhe induz a erro, mas você sabe que o erro por extrapolação é um erro previsível e você já vai se acautelar por isso. Outro erro muito importante que a banca faz é quanto à mudança da ordem das palavras. Quando a banca muda a ordem da palavra e não tem prejuízo semântico, sem problemas. Mas se a banca ela muda a ordem das palavras e traz prejuízo semântico, aí você vai ter que se cuidar. Você sabe que uma pessoa, para tirar, renovar a habilitação, mudar a categoria de uma habilitação, ela vai ter que não ter cometido uma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em média. Essa palavra reincidente que está no final, o que é que ela faz? Ela coloca no início, ela muda a ordem das palavras. Ela mudando a ordem das palavras, vai mudar também a semântica, o sentido. Então, ela colocaria que a pessoa não poderá ser reincidente em infração média, grave ou gravíssima. Ou as palavras são as mesmas, ela mudou notadamente a ordem, que contribuiu, que comprometeu a semântica, mas você também está atento a isso.